falar dessas duas formas de representação, os mapas de empatia e as personas. Elas podem ser usadas em conjunto. A primeira das técnicas que nós vamos falar é o mapa de empatia. Como a gente viu na aula 4, a palavra importante de estudos de usuário é empatia, o que significa você conseguir olhar o mundo com o olhar de outra pessoa, que não é você, com quem você é empático. Normalmente, como é que a gente trabalha o mapa de empatia? Nós estamos conversando com pessoas, estamos observando pessoas no nosso estudo de usuários, aí a gente pode chamar todas as equipes, inclusive as pessoas que trabalham lá dentro do ambiente que nós estamos observando, e chamar essas pessoas para elas completarem junto conosco o mapa de empatia. Normalmente a gente pega um papel, imprime esse mapa de empatia, coloca isso no centro de uma mesa e a gente começa a conversar com as pessoas sobre o que elas viram e sobre como elas percebem os usuários. Olhando para esse mapa de empatia, a gente percebe que existem vários quadrantes, né? Que essa pessoa no centro é o nosso usuário sobre quem a gente quer falar e estamos com pessoas em torno desse mapa que são os próprios usuários, os stakeholders, a equipe de desenvolvimento, quem foi fazer pesquisa, todo mundo que a gente puder envolver nesse processo. Portanto, nós vamos tentar fazer aqui a representação do que este indivíduo aqui imagina que é o problema dele, como ele se percebe nesse espaço. Nós vamos pensar no nosso mapa de empatia e vamos começar aqui tentando entender que nós temos aqui no começo um cabeçalho que a gente vai preencher com o problema que a gente tem e a gente vai começar aqui pensando com quem que nós estamos tentando ser empáticos, quem são as pessoas que a gente quer conhecer, qual o papel dela e o que que ela precisa fazer, qual que é a perspectiva que ela tem. Então, nosso primeiro passo é a gente identificar que a primeira coisa que a gente vai fazer nesse mapa de empatia é pensar no que a pessoa escuta, no que a pessoa vê e no que a pessoa fala. O que que ela escuta? Então, eu vou perguntar. O que que o nosso cliente do pet shop escuta outras pessoas falarem, os seus amigos, os seus colegas? O que que escuta que outra pessoa disse, que é escutar de segunda mão? Nós vamos tentar representar aqui o que esse cliente do nosso pet shop atualmente vê. Como que ele vê no seu meio profissional, no seu ambiente, o que que ele vê que outras pessoas fazem e falam, o que que ele lê, o que ele assiste na mídia. Então, esses são os aspectos da visão. Vamos tentar compreender também como ele se expressa. Então, o que que a gente já escutou desse indivíduo falando nas nossas pesquisas? O que que a gente imagina que ele diga a respeito desse processo que a gente está estudando? Então, nesses quadrantes, nós vamos representar esses aspectos. E aqui eu coloquei alguns post-its, resultados da nossa pesquisa. Por exemplo, a gente diz que ele escuta que as creches são muito boas, mas elas são muito caras. Ele escuta que o cão se adapta a várias situações, ficar sozinho em casa não é um problema. Ele escuta que tem um amigo que deixa o cachorro com o pai e que todos os dias pega o cachorro e leva para passear. Ele escuta várias coisas. Às vezes, o que a gente escuta é conflitante, porque eu tenho pessoas diferentes que representam esse cliente do PET B e C. Portanto, aqui eu vou colocar post-its com tudo aquilo que a gente sabe que esse cliente ouve dizer e escuta do mundo. Nesse cantinho aqui, eu vou colocar as evidências do que esse indivíduo vê. Ele vê que os cães são bem tratados nos pet shops. Ele nunca viu um cachorro estressado tomando banho num pet shop. Ele sempre vê que os cães estão calmos. E aqui eu vou colocar o que que ele fala, o que que eu ouvi que ele falou. Ele fala que o cachorro faz parte da família. Ele fala que cuidar do animal pessoalmente é importante para ele e para o animal. Ele fala que os amigos compram tudo no pet shop. Então, essas são as evidências da minha pesquisa de usuários. Cada post-it desse representa algo que eu tirei do meu processo de pesquisa. Um pouquinho para frente, eu vou começar a registrar o que a pessoa faz. Então, nesse quadrante de baixo, eu vou dizer o que ele faz hoje,
quais comportamentos que eu já observei e o que nós imaginamos que ele faça. Então, eu vou acrescentar post-its, por exemplo, dizer que ele pessoalmente dá um banho melhor do que qualquer pet shop, que ele manda comida de casa para a creche, que ele dá banho mensalmente com sabão bactericida, são coisas que ele falou que faz. Então, eu registro isso aqui também no meu mapa de empatia. Agora eu vou registrar o que a pessoa pensa e ela sente. Na hora que ela fala sobre esse problema, ela não só se manifesta em relação ao que ela escuta de fora, ao que ela vê, o que ela fala e faz, mas ela também diz o que ela pensa, como ela se sente e o que ela quer. Então, são as dores, né? Os seus medos, frustrações e ansiedades e os seus desejos, as suas vontades, necessidades, esperanças, sonhos. E aqui eu vou colocar, então, o que a pessoa pensa e sente. Então, eu vou acrescentar um post-it dizendo que ela pensa que o cão fica inseguro, sente falta do dono quando ele fica na creche. Ela deseja cuidar do cão para ter maior relacionamento com ele. Ela sofre porque não sabe se o cão está comendo a comida. Ela sofre porque ela não cuidou pessoalmente do cachorro dela. Ela tem o desejo de contratar uma pessoa que cuide do cachorro quando ela não pode. São sentimentos expressos no processo de pesquisa de usuário. E assim, com esse mapa de empatia, eu consigo levar os resultados para toda a equipe de usuários que eu puder contactar para realizar junto comigo esse mapa de empatia e a gente ter uma documentação muito mais precisa do que significa a pesquisa de usuário. Agora eu vou falar de uma segunda técnica que pode ser usada junto com essa. Eu vou falar da técnica de persona. Quando eu coleto esses dados todos do mapa de empatia, eu percebo que existem várias diferentes personalidades de clientes utilizando o nosso mesmo produto ou o nosso mesmo serviço. E os nossos usuários ou clientes, eles têm que ter todos os seus desejos satisfeitos. Eu preciso olhar para essa complexidade de informação de forma a projetar para um determinado perfil, um determinado papel de forma clara. E pensar, será que aquele usuário vai conseguir utilizar o meu sistema? Será que aquele usuário vai gostar de usar o meu sistema? Eu posso utilizar uma técnica chamada personas para representar de forma mais precisa os meus usuários. Essa técnica foi proposta por Cooper lá atrás, em 99. A persona é uma representação fictícia do usuário. Ela não existe de fato, não existe ninguém exatamente igual a esse personagem que eu vou criar. Eu vou criar um personagem, na verdade eu vou criar um arquétipo que vai incorporar comportamentos e motivações que eu vou obter de um grupo de usuários reais, mas que vão expressar os meus requisitos para a equipe de design. Por exemplo, do nosso pet shop que a gente acabou de estudar, eu posso dizer que eu tenho uma persona que é o Rildo Passos. O Rildo Passos é um técnico bancário cuja frase de efeito é: eu quero cuidar dela sozinho. E na caracterização da minha persona, eu vou caracterizar esse personagem com características humanas mesmo. Ele não existe, tá? Não existe nenhum Rildo Passos na minha comunidade de usuários. Mas eu tiro essa informação da evidência de que existem muitas pessoas que são parecidas e que se comportam como esse personagem que eu estou criando. Então eu crio fatos e dados demográficos sobre ele. Eu digo que ele mora sozinho no bairro XYZ, que dista 5 quilômetros do trabalho, que ele é solteiro, tem 34 anos, que ele é técnico bancário há 10 anos, ganha R$ 3.200 líquidos por mês, não tem carro. Eu estou criando um personagem com características humanas. Aí eu vou explicar o comportamento dele. Ele ama suas cadelas de 8 anos, ele trabalha das 9 às 18 com 1 hora de almoço, ele é desconfiado, ele acha que só ele sabe fazer as coisas direito, ele é muito solitário, as cachorras são a companhia dele, ele sempre sai pontualmente de casa a pé, ele faz pós-graduação à noite 2 vezes por semana. Portanto, eu estou caracterizando um contexto de utilização da nossa ferramenta.
As necessidades e metas desse personagem é que ele precisa dar banho nas cachorras toda semana, mas ele quer conferir para saber se elas tomaram banho direito, porque só ele sabe fazer isso bem feito. Ele quer companhia para as cachorras, sem risco de contaminação, quer vacina de primeira qualidade. Essas são as expressões que eu consegui obter da minha pesquisa de usuário sobre este perfil de usuário que eu chamei de Rio do Passos. Eu percebo no meu mesmo estudo, quando eu vou analisar os resultados, que existem pessoas diferentes dele. Eu tenho, por exemplo, a Cláudia Travessa, dona de casa. Ela não existe de verdade. Eu criei essa personagem para poder contar para a minha equipe de design como são os usuários. E a frase dela é: ele é o mais lindo da passarela, é o poodle, tá? Ela é uma pessoa casada de 50 anos, que mora no marido numa cidade turística. Ela é dona de casa desde que ela casou, os filhos já saíram de casa para estudar, a família ganha R$ 8.400 líquidos por mês, gasta tudo com os filhos, e tem carro, mas ela não gosta de dirigir. O comportamento dela é diferente do comportamento do Rildo. Ela ama o poodle branco, nesse ponto ela é igual, tem uma rotina doméstica, gosta de receber amigas, tem muito orgulho do cachorro, passeia com o cachorro todos os dias no centro turístico para ele atrair a atenção das pessoas, e ela estuda inglês na sexta-feira de manhã. Ela quer dar banho no cão justamente na sexta-feira, porque os filhos vêm passar o fim de semana em casa. Pede tosa, adora cortes alternativos, precisa de lembrete para a data de vacinação. Vocês percebem que são duas personagens completamente diferentes, que pedem requisitos diferentes do sistema, e como designer eu posso ter que atender a todos esses requisitos. Mas essa expressão vai facilitar a nossa equipe de design estabelecer o compromisso entre esses requisitos e quais personagens efetivamente atender. Portanto, as personas são bastante ricas na transmissão da informação a respeito do nosso estudo de usuários para o processo de desenvolvimento. Por que eu tenho que definir personas, então? Porque os dados têm estruturas complexas, porque eu posso evidenciar agrupamentos dos meus perfis utilizando técnicas de clustering, por exemplo, utilizando algoritmos de data mining como K-means, em cima de dados de natureza quantitativa, e eu posso formar um perfil compreensível pelos designers e bastante aproveitável no processo. Eu posso fazer personas dependendo dos dados que eu tenho no meu estudo de usuário, baseado em dados quantitativos ou qualitativos. Qualquer uma das soluções são possíveis, é possível. E mais, eu posso fazer personas, às vezes, até sem dados, só pela conversa que eu tenho com as equipes de marketing. Aí, nesse caso, eu não chamo de personas, eu chamo de proto-personas, algo que ainda antecede a nossa própria pesquisa de usuários. Essas técnicas vão ser bastante úteis para vocês nos processos de estudos de usuários. A gente espera que vocês tenham aproveitado, pesquisem um pouco mais na internet sobre elas e até a próxima aula.